investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Vale que reportaram resultado recentemente referente ao segundo trimestre de 2022. E aqui no canal do Investidor Raiz você sempre fica por dentro da análise atualizada de várias empresas da nossa bolsa de valores. Então, se você quer saber mais sobre as ações da Vale, vem comigo no vídeo até o final, pois eu vou deixar aqui a minha opinião se vale a pena ou se não vale a pena investir em Vale. Também já vou logo te convidando para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like, pois é muito importante para mim. Vou deixar na descrição do vídeo um link para você ter acesso ao meu curso gratuito sobre investimentos, onde eu te ensino a investir da forma mais fácil e segura possível. Então agora, sem mais delongas, vamos lá para a análise aqui na tela do meu computador. Boa Vale, hoje é 12 de agosto, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, tá acumulando a queda aí de menos de 0,5%. Quando a gente olha no ano, tá caindo 11,5% e nos últimos 12 meses 36%, quase 37%. Será que agora é o momento de comprar Vale? Será que Vale é cilada? Será que Vale vai quebrar? Deixa aqui para mim nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre a Vale, valeu? Bom, a Vale, se você não conhece, é a empresa que atua no setor de mineração, código de negociação Vale3, e ela tem um tag along de 100% nas ações ordinárias, o que é muito bom aí para o acionista minoritário. Quando a gente entra aqui nos principais acionistas, a gente vê que tem a Previ, né, fundo de previdência aqui da Caixa, com a posição aqui de 8, quase 9%, BlackRock com aproximadamente 6%, governo federal, ele tem 100%, aqui ele tem uma ação que é a Golden Share, né, uma ação que dá direito a veto em algumas situações, então mesmo o governo não sendo controlador, ele ainda tem o poder de veto em alguns casos aqui. Além disso, a gente ainda vê aqui um free float de 67% do capital está aberto ao mercado, é um free float bem alto, né? E quando a gente olha aqui, ela tem 4, quase 5% das ações em tesouraria. Isso quer dizer que a empresa está recomprando as suas ações. Quando uma empresa está recomprando uma ação, ela está claramente demonstrando para o mercado que ela identifica que aquele ativo está barato. Tá? Por quê? Poxa, por que a própria empresa vai recomprar suas ações se ela não acredita que está barato? Então, isso é uma forma dela gerar valor para o acionista, e isso ocorre geralmente em períodos onde a empresa identifica que as ações estão baratas. Então, aqui é um ponto de atenção para você ficar de olho. Bom, entrando aqui na cotação do minério de ferro, quando você vai investir em Vale, você tem que estar ciente que é uma empresa cíclica e as cotações e os resultados dessa empresa, eles vão oscilar de acordo com a cotação do minério de ferro, tá? Porque no caso da Vale, é o principal produto que ela comercializa. Então aqui a gente tem a grande questão a seguinte: quando o minério de ferro está em alta, a empresa tende a apresentar um resultado muito forte, e o inverso pode acontecer, que a gente consegue ver que mais ou menos de 2013 até 2015 o minério de ferro caiu bastante, né? E com certeza as cotações devem ter desvalorizado nesse período. Então é um ativo que não é dos mais simples para você investir, você tem que saber muito bem como alocar esse tipo de ativo em carteira. A gente consegue ver também, olhando aqui para esse gráfico, em 2021 o minério de ferro chegou aqui na máxima, né, próximo de $200, e depois derreteu ali para próximo de 100, subiu para mais ou menos $150 e agora voltou ali para próximo de $110. Então você tem que estar ciente que a empresa que negocia commodity depende muito disso. Por quê? Porque quem determina o preço do produto dela é o mercado externo, é a demanda lá fora, tá? Então, por mais que a Vale tenha um minério de ferro que tem um certo prêmio, uma qualidade a mais, se a cotação do minério de ferro no geral estiver desabando, o resultado da Vale também vai ser impactado. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Vale. Eu sempre costumo dizer que não tem regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. E além disso, eu sempre trago os indicadores mais adequados para aquela empresa que eu estou analisando. Cada tipo de empresa tem uma forma mais adequada para você analisar. Além disso, você que quer acelerar os seus resultados com investimentos, eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu vou fazer uma análise do seu perfil, uma análise da sua carteira de investimentos, e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada.
Tudo que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira para você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Ou seja, não vai precisar ficar ali horas e horas estudando, empresas acompanhando o mercado. Você simplesmente vai poupar uma parte da sua renda e vai direcionar para essa carteira que eu vou te apresentar. Lembrando que é uma carteira totalmente customizada. Então, se você tem interesse nesse programa de consultoria, acelerar os seus resultados numa liberdade financeira, primeiro link na descrição desse vídeo, você vai entrar em contato com a minha equipe para mais informações. Cotação R$ 69,00, cotação na data de hoje, dia 12 de agosto, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Valor de mercado aproximadamente 334 bilhões, então é uma das gigantes da nossa bolsa. Eu acredito que hoje a Vale seja a segunda maior empresa da nossa bolsa, então é uma gigante, é um monstro aqui na nossa bolsa. Dívida líquida sobre EBITDA 0,2, indica que ela está com uma baixa alavancagem. Quanto mais baixo esse indicador, mais indica que a empresa está com uma dívida bem controlada. Quando começa a passar de 3 vezes e meia, é um ponto de atenção. No caso da Vale, ela está com a dívida bem tranquila. Liquidez corrente de 1,3, quer dizer que para cada R$1 que ela tem no passivo circulante, ela tem 1,30 no ativo circulante. Então ela tem uma certa folga financeira, o que é muito bom aí para a empresa e para o acionista. Dividend yield de 17% é um baita dividendo, tá? A empresa está pagando muitos dividendos aí nos últimos 12 meses, remunerando bastante o seu acionista. Vale ressaltar que para pagar esse dividendo elevado é um indício que a empresa pode estar barata, tá? Geralmente, quando eu vou comprar uma empresa pensando em dividendos, eu gosto de receber 6% ou que aquela empresa tenha esse potencial de me pagar pelo menos 6% em dividendos. Então a gente consegue ver que ela está remunerando muito em relação a dividendos e além disso ela ainda vai fazer uma nova distribuição aí em breve. Salvo engano, a data para receber esses dividendos era até ontem. Se você não comprou, não aproveitou, enfim, fica para a próxima, mas acredito que ela vai pagar mais dividendos aí provavelmente no mês de setembro, tá? ROIC, que é um indicador para a gente medir a rentabilidade, o retorno operacional da empresa frente ao capital dos sócios mais o capital de terceiros. Quanto mais elevado esse indicador, mais indica que a empresa é bem administrada, que a empresa é eficiente. Geralmente eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10% em ROIC, então 34% é um ROIC excelente. Quando a gente olha para a margem líquida, 42% de margem, quanto mais elevado, melhor. Eu gosto de pelo menos 10% em margem, então 42% está sensacional também a margem da Vale. E quando a gente olha para preço, o indicador EV sobre EBITDA mostra quantas vezes a empresa está sendo negociada, o resultado operacional, o lucro operacional dela, tá? É a dívida mais o valor de mercado dividido pelo resultado, pelo lucro operacional. Então quando a gente vê 3 vezes, é um indicador que ela está barata, tá? Quanto mais baixo esse indicador, mais pode estar indicando que a empresa esteja barata. Geralmente, quando eu vou comprar uma empresa olhando para preço e olho para esse indicador, eu gosto de empresas até 10 vezes o EBITDA. Então, 3 vezes é um forte indicador que a empresa está barata. Quando a gente olha aqui para o EBITDA, né? Conforme eu falei, é importante você olhar o EBITDA porque a Vale tem resultados, tem dívida em dólar. Então, às vezes, o resultado financeiro dela pode ser distorcido com base na variação do dólar. Então, quando a gente olha aqui para o EBITDA, a gente consegue ver que ela vem num forte crescimento, principalmente de 2016 em diante. De 2014 até 2015, né? Ficou caindo aqui o EBITDA da empresa. Conforme eu mostrei lá no início do vídeo, aquela cotação do minério de ferro, o minério de ferro começou a cair, não tem jeito, não tem como a empresa fazer milagre. Aqui a gente vê esse exemplo. Então, o resultado dela piorou e de repente subiu. Lembra que eu mostrei que 2021 bateu a máxima do minério de ferro? Olha o resultado dela aqui na máxima. Então não tem muito segredo esse tipo de empresa, mas você tem que saber, tá? Como você encaixar ele em carteira, não é empresa para amadores. A gente consegue ver que o EBITDA está diminuindo, né? Recentemente diminuiu no 4º trimestre, no 1º trimestre de 2022 e agora diminuiu mais ainda no 2º trimestre de 2022. Quando a gente olha para o lucro, é aquilo, né? Aquilo que eu falei, ó, 2014 até 2016 dando prejuízo, 2016 começou a engrenar, aí deu uma pioradinha aqui e 2020 e 2021 o minério de ferro subiu, o resultado explodiu, pagando dividendos em todo o período. Isso aqui é muito bom, as barras em verde representam os dividendos. A gente consegue ver que ela estava distribuindo bastante dividendos aqui recentemente, né? Mais de 50% do lucro, olhando aqui no olho. E a gente consegue ver que o lucro também vem diminuindo aqui nesse 2º trimestre de 2022. Quando a gente olha para o histórico de cotações, a gente pega lá atrás a Vale ali perto de R$1, né? Centavos. Chegou a bater R$100, um dos melhores retornos aqui da nossa Bolsa de Valores nos últimos 20 anos.
sem sombra de dúvidas. Vale ressaltar aquilo que eu falei, né? Mostrando aqui novamente no gráfico, olha lá, ó, vamos lá, vou até usar caneta aqui, olha. De 2010 até 2016, aquela queda. Por quê, gente? Por quê? Porque o minério de ferro estava embaixo. Então aqui a cotação saiu, olhando no olho, de aproximadamente ali R$35, chegou a bater por volta de R$10. Então foi uma mega desvalorização, tá? Quem não sabe alocar esse tipo de ativo vai fazer o quê? Vai vender no desespero, porque afinal, ver o seu patrimônio derretendo ali durante 5, 6 anos é complicado. Então você tem que saber o que você está fazendo na hora que vai investir nesse tipo de empresa. Bom, agora eu vou entrar aqui no histórico dos resultados da Vale desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. E você que está me acompanhando aqui até agora, tá gostando do conteúdo? Deixa o like, dá uma força aqui para o investidor raiz, beleza? Bom, vamos rapidinho para não ter muita delonga. Olha, receita líquida saiu de 78 bilhões para 248 bilhões, estava crescendo até 2021 igual um reloginho. O EBITDA que estava negativo, tiveram alguns casos, né? Outro ponto de atenção, você que vai investir em Vale, são os riscos operacionais que a empresa tem devido às barragens, né? A gente sabe que tem aquelas barragens amontantes em período de chuva, né? Recentemente nós tivemos 2 desastres aí, 2 barragens que romperam. Isso aí com certeza acaba, além de causar um dano, né, imensurável para a população e para a natureza, acaba também impactando os resultados aqui da empresa. Então você tem que ter essa ciência também se você quiser investir nesse tipo de ativo. Então a gente olha que em 2015 ela deu prejuízo, 2019 não foi um prejuízo, mas foi uma queda, né, saiu de 55 bilhões para 17 bilhões, uma queda muito forte, muito devido a esses desastres, tá? Então tem que ter atenção. Então quando a gente olha para o lucro, né, deu um prejuízo de 42 bilhões, depois um prejuízo de 6 bilhões nesses períodos aqui que eu comentei, mas olhando a longo prazo, o lucro não está na máxima, agora o resultado piorou em 2022, vale ressaltar, a gente consegue ver que saiu de 293 bilhões para 248 bilhões a receita, o EBITDA saiu de 152 bilhões para 124, quase 125 bilhões, também uma queda bem considerável, e o lucro líquido saiu de 121 bilhões para 104 bilhões, quase 105. Quando a gente olha para a margem EBITDA, ainda está bem elevada, a gente consegue ver que ela está bem eficiente ainda operacionalmente, a dívida bem equilibrada também, tá? Tá com baixo endividamento. Então, qual que é a minha opinião aqui sobre a Vale? O que eu acho da empresa? Bom, na minha opinião, é um ativo sim bem interessante, que vale a pena investir, levando em consideração esses pontos que eu já mencionei aqui no vídeo, né? A questão de negociar commodity, a questão dos possíveis desastres que a empresa pode causar aí e impactar muito nos resultados, mas olhando aqui, não tem nenhuma dúvida, né? A longo prazo ela gerou muito valor para o acionista, apesar desse ano o resultado ter piorado, sem dúvida alguma, piorou bastante se comparado com o ano passado, mas vale ressaltar que ano passado foi um ano mágico, né? O minério de ferro chegou a bater $200, então é muito difícil dela conseguir um resultado parecido. Mas, né, mesmo com toda essa queda, a empresa está lucrando 100 bilhões, 105 bilhões, um EBITDA de 125 bilhões nos últimos 12 meses. Então eu vejo que pelo que ela está sendo negociada hoje, nessa cotação ali próximo de R$ 69,00, R$ 70,00, ela está descontada, tá? Por quê? Porque a cotação caiu bastante e ainda assim o lucro, apesar de toda essa queda, o EBITDA, apesar de toda essa queda, na minha opinião, ainda não justifica tamanha desvalorização nas ações. Então é um ativo que ainda pode, no médio prazo, valorizar e, consequentemente, mesmo se não valorizar, vai pagar muitos dividendos. Essa próxima distribuição que ela anunciou aí, salvo engano, vai dar algo próximo de 5% em apenas uma distribuição. Então, na minha opinião, é um ativo que vale a pena investir, mas não é para amadores, tá? Você tem que saber o que você está fazendo, senão você vai perder dinheiro, com certeza, investindo em Vale, beleza? Então, minha opinião é essa. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilha com quem você acredita que tem interesse. Para quem está comprado em Vale, está ali perdidão, não sabe se compra, se vende. Compartilha naquele grupo de investidores. Vamos ajudar o canal a continuar crescendo, valeu? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.